E aí, galera, bem-vindo à Missão Enem. Segunda aula hoje, aula sobre variedade linguística. Dividi essa aula em duas partes para poder facilitar e trabalhar melhor o assunto com vocês. Então, vamos hoje falar de variedade linguística e vamos dar mais um passo rumo à aprovação do Enem. Te espero, vem comigo! A variedade linguística, né, são os diferentes modos de nos expressarmos numa língua. Ou seja, não existe uma forma de você falar assim, só existe esse caminho. Não, existem várias formas. E esses diferentes modos, eles têm classificações. Como assim tem classificações? Eu posso classificá-lo no plano regional, posso falar do situacional, social, temporal. Essas diferentes classificações aí, claro, tem outros estudiosos, vão colocando outros elementos, mas esses quatro aí são os quatro mais trabalhados, são os quatro mais lembrados. E aí, eu comecei falando da variedade regional. Por que variedade regional? Porque o Enem é um exame nacional. Como ele é um exame nacional, ele pede, no caso, que nós tenhamos a sensibilidade de perceber que não existe uma língua portuguesa. Existem diferentes relações. Em cada região você terá uma expressão, uma palavra para falar do mesmo objeto, do mesmo produto, da mesma fruta. Tanto é que eu vou ter aqui mandioca, aipim, macaxeira. Dependendo da região, você tem um nome. A eterna discussão carioca-paulista é bolacha ou é biscoito? Os cariocas que estão me assistindo aqui vão falar, professor, é biscoito, não tem conversa. Já os paulistas que estiverem aqui assistindo esse canal, falam, Monteiro, isso não se discute. Bolacha. E aí, até a Copa do Cabral fez uma brincadeira em cima disso, falando sobre qual o correto ou o que falar. Ora, são variedades regionais. E isso daí é muito importante para a gente entender que cada região brasileira tem uma identidade, tem um valor, mas todos são brasileiros no final. E todas essas variedades devem ser estudadas, reconhecidas e, principalmente, respeitadas. Aí, tem uma outra variedade que é a variação situacional. Como assim? Dependendo da situação que estou, eu vou ter que procurar maneirar no meu vocabulário. Se eu estou falando com o meu patrão, eu tenho que saber que o tratamento, a linguagem a ser usada com o meu patrão, ela precisa ser uma linguagem respeitosa. Eu vou evitar falar gírias, palavrões, expressões chulas. Eu vou procurar justamente o quê? Vou procurar usar um vocabulário que seja um pouco mais assim, cuidadoso. Não precisa ser, vamos assim dizer, aquilo que a gramática prega, mas uma questão de situação. Já com a minha família, eu já tenho a liberdade de adotar um vocabulário que é um vocabulário com marcações e com elementos que são apelidos, são um tratamento mais informal, uma coisa mais do colóquio. E isso daí, por quê? Porque eu estou em situação familiar, eu estou na família. Agora, entre amigos também você tem aquela coisa, há pessoas que dentro de casa têm um tratamento familiar e quando chega entre os amigos tem uma outra abordagem, tem um outro tratamento, tem uma outra relação. Então as variações situacionais, elas são importantes porque elas, de certa forma, vão falar que existe a linguagem para cada situação. Então, se eu estou falando ali, tem que escrever um texto, por exemplo, isso que muito aluno não entende. Eu não posso escrever como falo. Eu não posso escrever da mesma forma que eu, de repente, fico conversando com as pessoas. Por que não posso? Porque nós temos que obedecer às situações de uso e temos que obedecer à língua quando estamos escrevendo. A escrita pede o respeito à norma padrão. Já falar no dia a dia, eu não vou chegar aqui, dê-me um cigarro, vou falar isso no boteco. Não vou usar uma mesóclise no meio de, sei lá, de uma feira livre. Vai soar patético. Por que vai soar patético? Porque a situação, ela pede uma língua que esteja mais o quê? No uso do cotidiano, no uso coloquial. E aí, né, o pessoal me zoa muito quando eu chego assim, quando eu chegar a casa, eu faço o exercício. E aí o pessoal fica, professor de português, e o pessoal gosta de zoar comigo, por que isso? Porque é comum, quando a gente fala chegar a casa, é uma construção tipicamente normativa. Eu vou chegar em casa. Isso aí é o que a massa funkeira fala, então tá tudo bem. Então essas duas variedades que eu tirei para a aula de hoje, até porque a ideia do projeto, a primeira aula ficou muito longa. Eu estou agora testando uma aula menor, mais curta,
para quem está querendo uma coisa mais ágil, uma coisa mais dinâmica. Então, assim, eu separei essas duas e já botei logo a questão de como isso caiu no Enem, para a gente, no caso, enxergar. E eu peguei um texto de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um autor brasileiro, mineiro, da cidade de Cordisburgo, Minas Gerais, amado Minas Gerais, e ele brinca, né, com essa questão da palavra, né? E aí, questão regional. Famigerado? Famigerado é inóxio, célebre, notório, notável. Vós-me ser mal não veja em minha grossaria de não entender. Mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum do resto, são expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre? Linguagem de em dia da semana, ou seja, linguagem de dia da semana que está ali, ó, no uso cotidiano, coloquial. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Esse diálogo é muito interessante, porque esse conto, né, famigerado, quem está tendo esse diálogo aí, no caso, é um cara que é fora da lei e que vai à casa de um médico com quem ele mantém o diálogo para saber o sentido da palavra, porque o cara teria chamado de famigerado. E ele, no caso, como não sabe o significado, ele foi buscar alguém que, assim, não seria do conhecimento, não seria, no caso, de um contato mais próximo, para saber o que significa essa palavra, o que significa esse negócio que o cara me chamou. E o médico, ele tenta responder de uma forma, vamos dizer, simples, para poder justamente aquele sujeito ali popular entender. Quem nunca leu esse conto, leia. É um conto maravilhoso, é uma obra-prima de Guimarães Rosa, representante da geração de 45 do modernismo brasileiro. Vamos estudar aqui. E aí a questão diz o seguinte: nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana, ou seja, lá no texto, ele chega aqui e diz, né? E o que é em fala de pobre? Linguagem de em dia da semana. Então, linguagem do uso, do dia a dia. Até porque, pessoal, se a gente parar para pensar, no interior é muito comum ainda essa questão de final de semana, você tem a roupa do final de semana, você tem o jeito do final de semana. E aí, essa questão da roupa do final de semana é o quê? Tem a roupa da missa, então tem aquela roupa de você botar na missa. Tem a festa, então você vai botar uma roupa melhor. Então tem aquela coisa de se arrumar, de você sair da normalidade, do comum que você tem dia a dia e se arrumar para uma festa. Então isso daí é muito comum, não só no interior, aqui na cidade também. E aí, veja bem, associação de vocábulos da língua da portuguesa a determinados dias da semana. Remete a quê? E aí, veja bem, local de origem dos interlocutores? Não seria local de origem. Por que isso? Porque ele está querendo falar da linguagem, o dia da semana. E aí, não é a questão da origem. A origem pouco importa, a questão é qual a linguagem que eu uso no dia da semana. É uma linguagem mais simples. Quem aborda isso não está na letra A. A B, o estado emocional foge da questão, da pergunta que ele está fazendo no texto, mas atende a letra C, grau de coloquialidade da comunicação. Porque o colóquio é o cotidiano, é o comum, é o dia a dia. Quem entendesse o que ele queria falar da língua portuguesa e a relação com o dia da semana, acabou a questão, não tinha nem o que pensar aí. Nível de intimidade, não havia essa intimidade, nem eu podia dizer, porque o texto não me permite isso, e não está relacionado aos dias da semana. E o conhecimento compartilhado, veja bem, aqui o cara está fazendo uma afirmação que extrapola o que está sendo perguntado, aquilo que está sendo visto. Então aqui a resposta era a letra C. Então você tinha que focar o que é o dia da semana. É o cotidiano, é o comum, é aquilo que acontece no dia a dia. Então, ó, letra C era a resposta aí. Outra questão do Enem 2018. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Muitos de vocês podem estar assim, quem nunca parou para ler a letra do hino, né? Muita gente canta o hino e é legal quando você vê, por exemplo, jogo de futebol, tá passando o hino, aí a câmera vai passando assim na cara do jogador e o cara fica... E aí, né, tá simulando. E o cara fica mais raivoso quando o cara vê que o câmera para na cara do sujeito e fica um tempão e o cara doido ali começa a suar frio porque, pô, eu não sei cantar essa porcaria, o cara tá aqui em cima. Muito do problema do nosso hino, pessoal, é o vocabulário. É um vocabulário muito elaborado, é um vocabulário que usa muitas inversões, é um vocabulário que um falante comum de pouca escolaridade, ele tem dificuldade de compreender devido a esse vocabulário utilizado. Até as pessoas escolarizadas, há pessoas que saem do colégio sem saber cantar o hino, o que é um erro, né? Porque todos nós deveríamos sentar, estudar o hino, entender o que é o hino, e até uma questão de respeito e de consideração pelo país e pela pátria que você vive. Bem, mas veja, mas isso aí é uma questão que a gente tem que entender que onde que você tem que cantar o hino? Ah, é o dia da bandeira. Ah, vai ter o dia, até há pouco tempo, nas escolas, antes de você entrar, você tinha que fazer fila e cantar o hino. Você vê que o brasileiro muitas vezes vai cantar o hino, o pessoal fica com aquela cara, fica mexendo no celular, fica com aquela cara, pô, lá, essa coisa chata. Mas dia de Copa do Mundo, vai começar o jogo do Brasil, é o Brasil! Aí você pega a bandeira, bota a bandeira, aí fica batendo no peito, canta, é Brasil, pô! Sei o que, canta a capela, chora. Veja, um momento, né? O momento mudou. Você vai para a sua cerimônia de formatura, tem que tocar o hino. Ah, eu vou para um evento lá formal, eu vou para, de repente, uma palestra, eu vou para uma apresentação. Antes de começar o evento público, lá vai o hino nacional sendo tocado. Então você percebe que quem vai a campo de futebol, vai assistir jogo em quadra, antes de começar o jogo, antes de qualquer outra coisa, tá lá o hino sendo tocado. Por quê? Porque é um evento e, por ser um evento, pede que o hino seja tocado, que o hino seja falado e tudo mais. Então, existe essa questão de toda uma formalidade onde se canta o hino, quando se canta o hino. Por isso, a questão é, o uso da norma padrão da letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se, no caso aí, reverência de um povo a seu país? Não necessariamente. Gênero solene de característica protocolar? Sim, é uma questão protocolar. Como eu falei aqui ao ler o hino, que normalmente ele é tocado em situações de um certo respeito, de uma certa situação que pede e exige das pessoas esse comportamento, essa sobriedade e respeito à bandeira, aos símbolos nacionais. E o hino, ele atende essa questão protocolar. Então não é questão de reverência de um povo ao país, mas é a questão de protocolo. A linguagem que é utilizada, ela é utilizada pelo protocolo que se cerca quando o hino é tocado. Então aqui a letra B é a resposta. Agora, a canção concebida sem interferência da oralidade, aqui no caso a gente sabe que a oralidade tem a ver com a questão muito mais do gênero informal do que o gênero da norma padrão. A escrita em fase mais antiga da língua portuguesa, aqui no caso não seria o caso do hino, até porque o hino nacional ele é recente, não é tão antigo assim. É artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Então, veja bem, as opções, eu gosto muito dessas opções do Enem, porque se o aluno não entendeu que ele falou que é o uso padrão na letra do hino nacional brasileiro, veja bem, é porque eu uso a norma padrão do hino brasileiro, porque eu tenho que usar. E aí, os caras fazem umas afirmações, umas considerações, que o aluno ele chega e fica assim, pô, eu jurava que isso tinha a ver. Isso jura que você não entendeu a pergunta e não entendeu aquilo que ele estava querendo que você observasse. Até para você já começar a anular as opções que são forjadas, que são formuladas e que, normalmente, muitas vezes, quem não entendeu o enunciado acaba marcando porque não entendeu o enunciado. Erro no Enem tem muito a ver com isso, né? Você acaba fugindo, caindo nos distratores porque você não entendeu a pergunta ou aquilo que era para ser observado. Então, essa é a primeira parte de variedade linguística. Se inscreve no canal, dá aquele like, indica para o seu amigo. Pô, tem uma galera aí que está sem aula e nem sabe da existência do canal. Então dá aquele like, pô, se inscreve no canal, fala com o seu amigo para se inscrever, porque eu vou estar aqui dando aulas.
e pelo menos eu quero ver se eu faço aulas ao vivo para poder atender a galera que está acompanhando esse projeto e que quer conversar comigo, quer falar comigo, quer trocar ideia, e eu quero aqui deixar essa porta aberta para você deixar no seu comentário algo que eu posso abordar, algo que eu posso responder, e aí você pode se inscrever no Instagram do Monteiro, que lá no Instagram do Monteiro eu normalmente respondo perguntas, eu gravo vídeos respondendo perguntas, e é um contato até mais rápido que eu faço com vocês. Então, até a próxima aula, que eu continuo falando de variedade linguística, e aí a gente fecha esse assunto, amarra esse assunto tão importante para o Enem. Até a próxima e fique junto comigo, porque juntos somos muito mais fortes. Até a próxima!